Olá a todos, bem-vindos ao Mato Sucesso. Eu vou resolver neste vídeo o primeiro exercício da ficha de funções matemática A, 12º ano, que incide então no tema da segunda derivada. Aconselho-vos a ver primeiro o vídeo teórico que antecede a realização deste exercício para perceberem um pouco melhor o que é a segunda derivada, para que é que serve, que implicações e que informações nós podemos tirar através da segunda derivada. Dessa maneira vão perceber um pouco melhor a resolução dos exercícios que eu apresentarei neste vídeo. O exercício é o seguinte: considera um corpo animado. Isto vai puxar um bocado o contexto de física, que é inerente ao programa também de matemática, e temos aqui: considera um corpo animado de movimento retilíneo variado e seja x a função de domínio R+, incluindo zero, definida pela seguinte expressão, onde temos xt igual a t à quinta sobre 20 menos t à quarta sobre 6 menos t ao cubo também sobre 6 mais t quadrado mais t mais 1, onde esta expressão relaciona a posição x do corpo em metros em função do tempo decorrido em segundos. Sejam ainda V e A as funções que relacionam a velocidade e a aceleração do corpo em função também do tempo em segundos, e reparem que a velocidade é a primeira derivada da posição e a aceleração é a segunda derivada. Eu expliquei isto no vídeo teórico, ou seja, nós temos aqui xt como função original, depois temos aqui a primeira derivada, que vai ser a velocidade, não é? E depois vamos ter aqui a segunda derivada da função x, que vai ser então a aceleração, ok? Bem, na questão 1.1 sabemos o seguinte: sabe-se que a aceleração média do corpo nos primeiros t segundos foi igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Nestas condições, determina então t apresentando o resultado arredondado às décimas do segundo. Bem, aqui é preciso ter algum cuidado, porque a aceleração média, cuidado, é a taxa média de variação sobre a função da velocidade. A aceleração média vai ser a variação da velocidade num dado intervalo de tempo. Ou seja, a aceleração média ela vai ser igual à taxa média de variação da função velocidade, cuidado, no intervalo de 0 até nos primeiros 3 segundos, né? Vai de 0 até t, cuja fórmula vai ser igual então a v de t, vt seria o valor da velocidade no final do intervalo, ou seja, aqui é desconhecida, então vamos designar como t, v de t menos v de 0, a dividir então por t menos 0. Ou seja, nós para resolvermos este exercício, nós vamos ter que fazer aqui duas coisas. Vamos, em primeiro lugar, ter que determinar esta função vt, que é a primeira derivada ali da posição, e depois, tendo então a função velocidade, vamos trabalhar aqui uma equação com esta taxa média de variação. Então, em primeiro lugar, vamos determinar aqui a primeira derivada da posição, que é a função que nos vai dar a velocidade em função de tempo. Reparem que nós temos aqui somas e diferenças. A derivada da soma e da diferença é a soma ou a diferença das derivadas. E depois, em cada caso, nós temos aqui derivadas de potências. Ou seja, em termos de regras de derivação, nós vamos derivar termo a termo, né? E em termos de regras nós vamos precisar da derivada da potência, que é u elevado a n derivada, o n cai para trás, né? Fica u elevado a n menos 1, cuidado, vezes a derivada da base, Um exemplo disto. Imaginem que eu tenho x à quinta, né? X à quinta derivada, estou a derivar em função de x. Aplicando isto, quer dizer, o 5 vem para trás, fica 5, x, mantemos o x, o 5 vai cair 1 grau, então fica 5 menos 1, que é 4, e depois aqui a derivada da base, cuidado, não é? Aqui não vai fazer diferença, mas noutros exercícios pode fazer. Reparem, olhando aqui para x à quinta, este x, em termos da nossa forma, está a funcionar como o nosso u, desta forma, e o 5 é o n. Então o 5 cai, fica aqui atrás, fica x elevado a 5 menos 1, que é 4, vezes a derivada de x, só que a derivada de x é igual a 1. Então vezes 1 não vai mudar nada, aqui não faz diferença. Mas cuidado, porque se vocês tivessem, por exemplo, 2x mais 1 elevado ao cubo e quisessem fazer esta derivada,
Aqui, aquele linha já vai fazer diferença, porque reparem aqui a base da potência seria 2x mais 1, que era o nosso u, e o 3 seria n, aplicando a regra de derivação. Daria o 3, passava para trás, né? Mantínhamos a base, 2x mais 1, elevado então a 3 menos 1, que era 2 vezes, cuidado, e agora teríamos que derivar ainda aqui a base, 2x mais 1, derivada. Se aqui a derivada de x é igual a 1 e como 1 é neutro na multiplicação, não faz diferença no resultado final, aqui esta derivada já não dava 1. Vemos aqui a derivada da soma, que é a soma das derivadas, mas ao derivar 2x já daria 2, não daria 1, e então influenciava o resultado final. Aqui quando estamos com polinómios, onde temos só x elevado a qualquer coisa, aí não há problema, porque a derivada de x é 1 e 1 é neutro e então não muda o resultado final. Mas noutros casos pode, Ok, visto então isto, eu vou então fazer a derivada desta função x de t, que nada mais é que a velocidade, ou seja, x' t há de ser igual a v de t. É a nossa primeira derivada. Para derivar, vou derivar aplicando a regra da potência. O 20 podemos esquecer, derivamos só aquilo, o t à quinta, né? E então teríamos o 5, vem cá para trás e dava 5 vinteavos. 5 vinteavos em fração irredutível vai dar 1/4 de t, e o 5 vai cair para grau 4. Reparem que eu estou aqui a fazer dois passos ao mesmo tempo, né? Então aqui reparem que o 5 cai para trás e fica então 5 sobre 20, t, e 5 menos 1 dá 4, não é? Então 5 vinteavos é a mesma coisa que ter um quarto, daí estar a fazer essa simplificação. Menos, vamos ao segundo termo e vamos fazer a mesma coisa, quer dizer, o 4 vem para trás a multiplicar do t, 4 sextos em fração irredutível é 2 terços, então vamos ter 2 terços de t, o 4 vai cair para grau 3, e continuamos, depois a seguir vamos ter menos, o 3 vai em 3 sextos, é a mesma coisa que ter 1/2 de t, em vez de estar ao cubo, vai ficar ao quadrado. Agora a derivada de t quadrado, vem o 2, fica 2t elevado a 1, então ok, vamos ter 2t. A derivada de t é exatamente igual a 1, e depois mais a derivada de 1, que seria igual a 0. Ou seja, a nossa primeira derivada da função xt há de ser então igual a esta expressão que temos aqui. Aqui há algo que pode estar a causar confusão, são ali os denominadores. Eu não estou a fazer nada com os denominadores, eu estou a mantê-los, não é? Isso pode, nas vossas cabeças, que então a gente não faz nada com aquilo fica ali. Reparem que o que eu estou a fazer aqui na prática é o seguinte, nós temos aqui t à quinta sobre 20. Vocês podem olhar para isto como 1 sobre 20, né? 1 sobre 20 vezes t à quinta. E se aplicarem aqui a derivada, né? A derivada deste termo, nós podemos pensar aqui na derivada do produto, ou seja, u vezes v derivada, e se pensarem na regra do produto, é u derivada vezes v mais u v derivada. Onde este 1 sobre 20 é o meu u, e este t à quinta há de ser o meu v. Reparem que aplicando a fórmula, derivada de u seria a derivada de um número, que é a derivada de 1 sobre 20. E a derivada de 1 sobre 20, que sendo uma constante, né, daria 0. Então eu teria 0 vezes t à quinta mais 1 sobre 20 vezes t à quinta derivada. E agora reparem nisto, 0 vezes t à quinta vai dar 0. Então quando nós estamos a derivar um caso destes, onde temos t à quinta sobre 20, ou se tivéssemos até duas vezes 2t à quinta, nós podemos esquecer a constante, porque aplicando a regra do produto, né, a derivada da constante daria 0, e depois o que sobra há de ser exatamente essa constante vezes a derivada da parte polinomial. Daí eu estou a manter o 20 tranquilo, o 6 tranquilo, o outro 6 também tranquilo. No fundo eu estou a aplicar a regra do produto, mas estou a aplicar esta parte mais prática aqui da regra do produto, quando nós estamos a multiplicar uma constante por uma função que não constante, né? Contém então variável diferente de grau 0. Bem, visto isto, que são pormenores que às vezes podem suscitar dúvidas, daí eu estar a falar também neles. Bem, já temos então aqui a primeira derivada feita, a função v de t,
Precisamos também de calcular o V de zero, né, para encostar assim ali na forma da taxa média de variação. E reparem que V de zero, aqui daria zero, né? Todos os termos que têm T vão ficar zero, né? Porque 0 à quarta é zero vezes qualquer coisa. Também vai dar zero, aqui vai dar zero, aqui vai dar zero, aqui vai dar zero, ali vai dar zero, ok. V de zero vai ser igual a 1. E agora vamos pôr em prática, então, esta ideia aqui da taxa média de variação. Cuidado, nós sabemos aqui que essa aceleração média vai ser igual a 2. Então nós podemos colocar 2 igual, porque a taxa média de variação, a aceleração média, nós sabemos, são 2 metros por segundo ao quadrado, vai ser então igual, e agora vamos então aqui colocar as respectivas expressões. VT vai ser então 1 quarto T à quarta, há de ser mais simpático eu colocar T à quarta sobre 4, menos 2T ao cubo sobre 3, menos T quadrado sobre 2, mais 2T, mais 1. E agora reparem, menos V0 é igual a 1. Então menos 1 quer dizer que estes aqui a gente pode então cancelar. T menos 0 há de dar T. Agora, temos aqui uma equaçãozinha para resolvermos. Reparem, se é nos primeiros T segundos, e estamos a falar de uma aceleração média, de um intervalo, não é? Então este T aqui, ele não pode ser zero, não é? Eu não tinha aqui um intervalo para a aceleração média. Então se T é diferente de zero, eu posso passar o T que está a dividir a multiplicar para o primeiro membro. Então obteria a seguinte equivalência, quer dizer, vou ter aqui 2T igual a T à quarta sobre 4, menos 2T ao cubo sobre 3, menos T quadrado sobre 2, mais 2T. Reparem, temos 2T no primeiro membro e temos 2T no segundo. Podemos também cancelar. E agora vamos ficar ali com 0. Vamos ter então 0 igual... Vou aqui reduzir todos os termos ao mesmo denominador, 4, 3 e 2, o mínimo múltiplo comum seria 12, então vou multiplicar esta fração toda por 3, aqui por 4 e aqui por 6. Vou então obter o seguinte, e depois reduzir ao mesmo denominador, né, de um lado e do outro, ali é 0, não preciso, né, mas posso cancelar os denominadores. Então vou ter 3t à quarta, 3t à quarta, 4 vezes menos 2 vai dar menos 8t ao cubo, 6 vezes menos t quadrado a dar menos 6t ao quadrado. Eu vou passar agora aqui para outro diapositivo, para ter aqui algum espaço de manobra, vou só repetir, 3t à quarta, acho que era isto, exato, menos 8t ao cubo, menos 6t quadrado, menos 8t ao cubo, menos 6t quadrado, igual a 0. Agora, para resolver esta equação, eu posso colocar aqui t quadrado em evidência, abrindo os parênteses, hei de obter ali 3t quadrado, né? Menos 8t, menos 6, igual a 0. E agora vou resolver esta equação pelo anulamento do produto, está de ser t quadrado igual a 0, ou o segundo fator, que é 3t quadrado menos 8t menos 6 igual a 0. O que aqui dava t igual a 0, bem, mas o t não pode ser 0, né? Então esta equação há de estar fora do nosso domínio daqui da equação, e vamos então ficar apenas com esta equação aqui, onde vamos aplicar a fórmula resolvente, ou seja, t há de ser igual menos b, o b é menos 8 vai dar 8, mais ou menos, raiz quadrada, de menos 8 ao quadrado, que é 64, menos 4, vezes a, que é 3, vezes c, que é menos 6. Tudo então a dividir por 2 vezes a, o que há de ser 2 vezes 3, o que daí dará então 6. Isto há de ser então igual, equivalente a ter t igual a 8, mais ou menos, vou fazer estas continhas aqui. Parem, 4 vezes 3 é 12, menos com menos vai dar mais, né? 4 vezes 3 é 12, vezes 6 dá 72, 72 mais 64 está a dar raiz de 136, tudo então a dividir por 6, e agora vou separar aqui em duas equações, vou ter 8 mais a raiz de 136 sobre 6, ou t igual a 8 menos a raiz de 136 sobre 6 também. Bem, reparem que raiz de 136 é mais do que 8, quer dizer que esta solução aqui seria negativa, e o nosso tempo tem que ser um valor positivo, né? Então aqui seria impossível, quer dizer que a solução vai ser esta primeira.
Pediu-nos aqui, penso eu, para aproximar às décimas do segundo, e então aproximando às décimas, há de dar t aproximadamente igual a 3,3 segundos. Bem, e assim a primeira questão estaria resolvida. Segunda questão. Determina os instantes em que a velocidade foi máxima e mínima, sabendo que a função x tem ponto de inflexão para t igual a 1. Bem, nós aqui temos algumas informações que é preciso ter algum cuidado com elas. Falam-nos aqui da velocidade máxima e falam-nos aqui de pontos de inflexão para a função x. Então vamos retomar aquela ideia. Nós temos a função xt e se aplicarmos aqui a primeira derivada, nós vamos ter a velocidade, né, em função do tempo, e se à função x a gente aplicar a segunda derivada, né, nós havemos de obter então a aceleração. Só que nós aqui, o exercício é questionado algo sobre a velocidade, né? Pedem-nos aqui o máximo e mínimo, ou seja, nós temos que estudar os extremos, não é? Vamos ter que estudar aqui os extremos da função velocidade. Bem, nós naquele vídeo teórico, nós vimos que a primeira derivada nos daria a informação sobre a monotonia e a presença de extremos relativos da função original, né? Mas também vimos lá no vídeo que a segunda derivada é a primeira derivada da primeira derivada. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Se eu pegar aqui nesta função velocidade, imaginem que nós nem tínhamos a posição, temos a função original era a função da velocidade. Reparem que a aceleração é a primeira derivada da função velocidade. Ou seja, se eu quiser estudar os extremos e a monotonia da velocidade, eu vou pegar aqui na aceleração e vou estudar o sinal da aceleração. E o sinal e os zeros da aceleração vão-me transmitir informação sobre a monotonia e extremos da velocidade. Então é isso que temos de fazer, ok? Vamos ter que achar a segunda derivada da posição e depois estudar o sinal da aceleração para termos a informação sobre os extremos e também a monotonia. Depois fazer aquela tabelinha dos extremos e da monotonia, mediante o sinal então da aceleração. E também sabemos aqui outra coisa. É que sabemos que t igual a 1 é ponto de inflexão da função xt. Reparem que os pontos de inflexão, eles eram dados pelos zeros da segunda derivada. Então nós, perante esta informação, nós podemos concluir que 1 é zero da segunda derivada da função x. Então 1 é zero de a de t, ou seja, a aceleração vai ser zero para t igual a 1. Cuidado com esta informação, ela vai se revelar importante no desenvolvimento aqui do exercício, termos esta informação. Ok, depois de visto mais ou menos o desenho do exercício, vamos colocar em prática. Vamos ter que achar a expressão da aceleração, e depois estudar o respectivo sinal. A aceleração é a segunda derivada da posição. Nós já tínhamos a velocidade, a função velocidade do exercício anterior, que era igual a t à quarta sobre 4, menos t ao cubo, ou melhor, 2t ao cubo sobre 3, menos t quadrado sobre 2, mais 2t mais 1. E para acharmos a aceleração, vamos derivar então esta função velocidade e vamos ter a aceleração. Vamos aplicar a mesma estratégia, né? Estamos aqui com somas e diferenças, então derivamos termo a termo e estamos perante a derivada de potências, né? Então derivando aqui este primeiro termo, 4 vem cá para trás a multiplicar, e repara, 4 quartos vai dar 1 e fica t elevado a 4 menos 1, ou seja, daria t ao cubo. Menos, no segundo termo, 3 vem cá para trás a multiplicar, 3 sobre 3 vai dar 1, então fica 2t, aquele ao cubo, desce um grauzinho e fica quadrado. Aqui o 2 vem para trás e fica 2 meios, que é igual a 1, então vai ficar menos t, o quadrado desce para grau 1, a derivada de 2t vai ser igual a 2, a derivada de 1 há de ser, então, igual a 0. Bem, e aqui já temos, então, a nossa função aceleração. Agora,
Para estudar o sinal da aceleração, nós vamos ter que fazer a tabela, né? Construir a tabela, mas para esse efeito, vamos fazer aqui um cálculo auxiliar e vamos então determinar os zeros, ou seja, a t igual a zero. Então teríamos aqui t ao cubo menos 2t ao quadrado menos t mais 2 igual a zero. Bem, esta é uma equação do terceiro grau, nós não temos formas. Se fosse do segundo grau aplicávamos a fórmula Zubente, mas do terceiro grau nós não temos maneira, ou não temos fórmula para aplicar no secundário, para ter as soluções desta equação. Então isto aqui há de ser relevante, não é? Sabendo que 1 é zero de AT, ou seja, 1 é a raiz deste polinómio, então eu posso fatorizar, eu posso chegar aqui e fatorizar, sabendo esta raiz, né, aplicando a regrinha de Ruffini. Então vou colocar aqui, a raizinha vai ser 1, né? Em termos de coeficientes vamos ter ali 1 do t ao cubo, menos 2, menos 1 e 2 baixa o 1 dá 1, 1 vezes 1 dá 1, menos 2 mais 1 dá menos 1, menos 1 vezes 1 dá menos 1 também, menos 1 mais menos 1 dá menos 2, menos 2 vezes 1 vai dar menos 2 e aqui o resto a dar então 0. Seguindo então para a fatorização, na fatorização há de ficar t menos aquela raiz, né? Então fica t menos 1 vezes então aqui o polinómio resultante, que há de ser então t quadrado menos t menos 2, fechar parênteses, e isto igual a 0. E nós aqui, aqui já podemos aplicar o anulamento do produto, né? O anulamento do produto, e vamos ter então t menos 1 igual a 0, ou este segundo fator, que é t quadrado menos t menos 2 igual a 0. Aqui vamos ter t igual a 1, que era aquilo que já sabíamos, né? Isto foi apenas estratégico para conseguirmos fatorizar. Aqui, para resolvermos esta equação, vamos ter que aplicar a fórmula resolvente. Ou então podemos aplicar uma ideia que vocês deram no 10º ano, que é, se as soluções forem inteiras, se as soluções desta equação do segundo grau forem soluções inteiras, forem números inteiros, então elas com certeza serão divisores do termo independente. E reparem que aqui o termo independente é menos 2. Divisores de menos 2, pode ser 2, pode ser menos 2, pode ser 1, pode ser menos 1, né? Então vamos testar. 1 ao quadrado dá 1, menos 1 dava 0, 1 não serve. 2 ao quadrado dá 4, 4 menos 2 dá 2, 2 menos 2 dá 0. Então 2 é a solução desta equação. Então aqui o t igual a 2. Será que menos 1, e agora testei o 1 ou menos 1, já testei o 1, não dava, não é? O 1 não dava, o menos 1 pode dar. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. Menos 1 vai dar 1 também. 1 mais 1 vai dar 2, 2 menos 2 dá 0. Fixe, então t igual a menos 1 também é a solução desta equação. E temos então aqui os 3 zeros, né? Eu vou passar agora aqui para um diapositivo mais limpo. Vou manter isto fatorizado. Nós temos aqui t menos 1, né? E depois temos aqui t quadrado. Temos então t quadrado menos t menos 2. Então vou colocar aqui t quadrado menos t menos 2. Vou também avaliar o sinal. Reparem que nós sabemos que isto aqui há de ser uma reta, né? É uma função linear. Linear não, quer dizer, afim. Digo linear no sentido de ser do primeiro grau. Vai ser uma reta, que é uma reta crescente, visto que aqui o coeficiente do t é positivo e anula-se em 1, antes é negativa, depois é positiva. Já aqui vamos ter uma parábola, com concavidade voltada para cima, porque o coeficiente do termo do segundo grau é positivo, 1 é positivo, então ela tem concavidade voltada para cima e vai-se anular, penso eu que era em menos 1 e 2. Em menos 1 e 2. Antes do menos 1 é positiva, ali é negativa e depois é positiva. Agora vamos fazer então a tabela de sinais. Vamos fazer aqui a tabela de sinais. Colocar assim aqui. Colocar assim aqui. Aqui vão ser os valores de t. Aqui vou colocar assim aqui aqueles fatores. Temos aqui t menos 1. Temos também estes fatores, este segundo fator, o fator do segundo grau, t ao quadrado menos t menos 2, e depois vou colocar aqui então a de t, que há de ser o sinal da nossa função aceleração, e depois por baixo a implicação relativamente
à velocidade. Agora, aqui em cima, temos de ter cuidado com o domínio, aqui o domínio é R mais incluindo zero, quer dizer, então vamos começar no zero e não em menos infinito. Depois aqui vamos colocando os zeros por ordem. Aquele 0 menos 1 vai estar fora, não é? Vai estar fora, não vai pertencer ao domínio. Então vou ter 0 em 1 deste fator e em 2 daquele. Aqui um espaço, aqui um espacito. Vou ter então aqui 1, vou ter mais um espaço, né? Vou colocar 2 e depois então mais infinito. E vou colocando agora os sinais. Este fator t-1 anula-se ali em 1, antes é negativo, é sempre negativo, e depois há de ser então positivo a partir daí. A nossa parábola, reparem que nós só vamos contar a partir do zero, né? Só vamos contar a partir do zero, antes não pertence ao domínio, não nos interessa. Então ela aqui é negativa, né? De 0 até 2 é negativa, em 2 vai ter 0, ela antes é sempre negativa, e depois 2 para a frente então é positiva. E agora reparem que a nossa função de aceleração há de ser o produto, né? Há de ser o produto destas duas. Então menos com menos vai dar mais, menos com menos vai dar mais também, aqui 0 vezes alguma treta vai dar 0, né? Mais com menos dá menos, aqui vai dar 0 também e aqui vai dar positivo. Ok, tudo bem. Agora, quando a aceleração é positiva, quer dizer que a velocidade aumenta. Quando a aceleração é negativa, quer dizer que a velocidade diminui. Estou a tirar a implicação da derivada para a função original. A aceleração é a primeira derivada desta função. Não se esqueçam de ver o vídeo teórico para perceberem melhor estas ideias. Tem a ver com os glifos das retas tangentes aos gráficos. Aqui é positiva, então sobe outra vez. Então reparem, aqui a derivada anula-se, né? E se sobe, a derivada é 0 e depois desce, então vamos ter aqui o máximo. Relativo. Se decresce, a derivada anula-se e depois sobe, né? Então vamos ter aqui o mínimo relativo. E cuidado, como em 0 está definida, em 0 a função VT em 0 ela está definida, e se nós começamos num ponto e a partir daí vai a subir, né? A função é crescente a partir desse ponto, então nós aqui estamos perante o mínimo relativo. Está aqui a tabela, né, que nos mostra o sinal e depois a implicação quanto aos extremos e à monotonia, e depois falta verificar aqui o que era a pergunta. Determina os instantes em que a velocidade do corpo foi máxima e mínima, sabendo que a função... Ok, nós queremos os instantes em que a velocidade foi máxima e mínima. Agora é só ler ali o gráfico e dar a resposta. E reparem, velocidade é mínima para t igual a 0 e para t igual a 2. Então, velocidade é mínima para t igual a 0 e t igual a 2. E a velocidade é máxima para t igual a 1. E aqui o exercício estaria então assim resolvido. 1.3. Seja G é uma outra função, né, domínio R, cuja derivada de G também tem domínio R, é definida desta forma, onde temos ali a função da aceleração para valores t superiores ou iguais a 1 e temos aqui uma outra expressão para valores t inferiores a 1. Indica, justificando o valor lógico da seguinte proposição. O teorema de Weierstrass garante a existência de máximo e mínimo da função G' de t. Aqui tem assim um pequeno, tem que ser G', né? Da função G' de t, é a função que estamos a falar. Não G' de 1, mas G' de t. No intervalo menos 1 a 2. Ok. Indica justificando o valor lógico. Nós vamos ter que dizer se é verdadeira a afirmação ou se é falsa. Bem, o teorema de Weierstrass, ele diz-nos o seguinte: se uma função é contínua num intervalo fechado, então ela vai ter máximo e mínimos absolutos nesse intervalo. Então é isso que nos vai permitir justificar aqui o valor lógico. Se a função for contínua neste intervalo, então a afirmação é verdadeira, recorrendo ao teorema de Weierstrass. Se a função for descontínua no intervalo, não podemos concluir nada. Então, até perante isto, com um pouco de perspicácia, isto tem que ser verdadeiro, não é? Porque se a função por acaso fosse descontínua, o teorema de Weierstrass não garantia nada. Não garantir
Sim, estaria correto. O teorema não garante, não é? Se a função não é contínua, não quer dizer que não haja. Pode haver, mas o que está aqui implícito é que o teorema garanta essa existência. Se a função for descontínua, aí o teorema não garante e aí seria falso. Ok, esqueçam esta última parte que eu estava para aqui já a divagar um pouco. Então é isso que vamos fazer. Nós vamos averiguar se a função é contínua de menos 1 a 2. E reparem que de menos 1 a 2 nós apanhamos aqui uma mudança de ramo, não é? Há aqui uma mudança no meio do intervalo. Para t igual a 1 há uma mudança de ramo. Pode ser um possível ponto de descontinuidade. Então nós vamos ter que averiguar a continuidade neste intervalo. Primeiro caso, menos 1, ou melhor, para x pertencente ao intervalo de menos 1, onde é que esta treta muda em 1. Então de menos 1 a 1 aberto, G'(t) é contínua, aqui é só aplicar teoremas. Reparem que menos 1 a 1 aberto, apanhamos aqui esta função, é contínua porque é uma função racional. E está justificada então a continuidade neste intervalo, no intervalo de menos 1 a 1 aberto. Depois, segundo ponto, para x pertencente de 1 aberto até 2 fechado, G'(t) é contínua porque... E reparem, aqui é a nossa função à aceleração, e a função à aceleração é uma função polinomial, né? Porque é uma função polinomial. Bem, no intervalo menos 1 aberto e de 1 aberto a 2 é contínua por causa destes teoremas, né? Agora, para t igual a 1, G'(t) é contínua, se e só se, para ser contínua num ponto, o que é que tem de acontecer? O limite de G'(t) quando t tende para 1 pela direita, né, tem que ser igual ao limite de G'(t) quando t tende para 1 pela esquerda e ainda tem que ser igual a G'(1). Né? Se isto bater tudo certo, ok, a função há de ser contínua para t igual a 1. Se alguma destas peças falhar, ela é descontínua para t igual a 1, e nesse caso a afirmação seria falsa, porque aí o teorema de Weierstrass, havendo ali um ponto de descontinuidade no meio do intervalo, não garante absolutamente nada. Não quer dizer que não haja, o teorema é que não o garante, que é diferente. Ok, então vamos fazer isso. Esta função à aceleração, nós já vinha atrás, isto é t ao cubo, menos 2t², menos t mais 2, é isto. Acho que assim de cabeça parece-me ser isso. Ali estava fatorizado, ali não me interessa muito que esteja fatorizado. T ao cubo, está certo, é isso, ok. Siga. Então vamos fazer o limite de G'(t) quando t tende para 1 mais. Reparem, para 1 mais vai ser um bocadinho mais do que 1, então vamos apanhar aquele ramo onde temos a expressão da aceleração. Temos ali a tender para o mais, reparem que temos t ao cubo, menos 2t², menos t mais 2. Aqui não vamos fazer malabarismo nenhum, vamos aplicar simplesmente o limite. E vamos então ter 1 ao cubo, menos 2 vezes 1², menos 1 mais 2. Isto fazendo as contas. Aqui este 1 corta com aquele, não é? Aqui dava 1 também, menos 2 vai dar 0. O G'(1 também fazemos no ramo onde é igual a 1, não é? Que vamos apanhar a mesma expressão, então substituindo por 1 também vai dar 0. Então o limite à direita deu 0, a imagem deu 0 também, falta fazer o limite então à esquerda. E então vamos ter limite de G'(t) quando t tende para 1 menos, e está de ser igual ao limite quando t tende para 1 menos de traço fração, e vamos ter aqui t ao cubo menos 2t² mais t a dividir por t² menos 3t mais 2. Isto aplicando então aqui o limite a dar uma interminação do tipo 0 sobre 0. E para nós resolvermos estas interminações do tipo 0 sobre 0, nós aplicamos então a técnica de fatorização do numerador e também do denominador. Podemos, para esse efeito, aplicar Ruffini. Então vou fazer aqui 2 cálculos auxiliares.
aqui em primeiro cálculo vou fazer aqui o numerador, vou colocar ali a raiz, né? Se deu 0, se substituímos por 1 deu 0, então a raiz, né? Então aqui vamos ter 1 menos 2 mais 1, né? E depois cuidado, falta ali o zerinho, baixa aqui o 1, vezes 1 dá 1, ali dá 1, menos 1, dá menos 1, aqui dá 0, 3 vezes 1 dá 0, cuidado, este 0 vai entrar ali nas contas, o último é que não tem a ver com o resto. Segundo cálculo auxiliar, vamos aplicar refino e ali é o denominador, aqui vamos meter 1 menos 3, 2, baixa o 1, vezes 1 dá 1, aqui dá menos 2, aqui dá menos 2, ok, aqui o resto vai ser então 0. Voltando ao limite e aplicando as fatorizações, vamos ter limite com t a tender para o menos. Em cima, no numerador, fica t menos 1. Em termos de fatorização com o fino, é sempre t menos aquela raiz vezes o polinómio resultante. O polinómio resultante, cuidado, são 3 coeficientes, quer dizer que é de grau 2. Então vamos ter t quadrado menos t mais 0, ok? Fica t quadrado menos t. Em denominador, vamos ter t menos 1 vezes o que sobrou, que é t menos 2. E reparem que este fator corta com este, né? E nós agora aplicamos aqui o limite, em cima vai ficar 1 ao quadrado menos 1, e em baixo fica 1 menos 2. 1 ao quadrado menos 1 dá 0, né? E 0 sobre menos 1 dá 0. Então o limite à esquerda também deu 0. Deu tudo 0. Então o que é que nós dizemos? Como o limite de galinha t, quando t tende para 1 mais, foi igual ao limite de galinha t, quando t tendia para 1 menos, e ainda foi igual a galinha de 1, e foi tudo igual a 0. Logo, galinha t é contínua em t igual a 1. E então reparem, se é contínua de menos 1 a 1 aberto, de 1 aberto a 2 e em 1, portanto, galinha t é contínua em menos 1 a 2. Assim, o teorema de Weierstrass, eu vou abreviar, não façam isto, garante a existência de máximo e mínimo absolutos em menos 1 a 2. Por isso a afirmação é verdadeira. A afirmação há de ser então verdadeira. Ok, passamos agora ao exercício seguinte. Determina, caso exista, aqui a 2 linhas, é a segunda derivada para t igual a 1. Ok, a segunda derivada é derivar a primeira, nós já temos aqui a primeira, mas nós temos aqui um pequeno problema, que é, estamos a falar de uma derivada que pode não existir, daí ter caso exista, porque é uma mudança de ramo, e na mudança de ramo fazer as derivadas, aquilo, se for um ponto anguloso, por exemplo, nós já sabemos que a função é contínua e tal, mas ser contínua não é suficiente para ter derivada no ponto. Ter derivada é que é suficiente para ser contínua, devido ao teorema da derivabilidade e continuidade. Agora, ser contínua não quer dizer necessariamente tenha derivada, pode ter ou não, pode ser contínua, mas ser um ponto anguloso, e aí não há derivada. Onde é que eu quero chegar com isto? Nós, para fazermos a derivada na mudança de ramo, nós temos que fazer as derivadas laterais, por definição, e essas derivadas laterais, ela tem que dar o mesmo resultado. Se as derivadas laterais derem o mesmo resultado, então existe derivada e há de ser igual a esse valor. Se as derivadas laterais derem diferentes e a função é contínua, porque temos a presença de um ponto anguloso, e não existe, então, derivada da função nesse mesmo ponto. Ok, eu vou fazer aqui uma coisa, eu vou simplificar um pouco esta expressão, posso fazê-lo porque o corte que vejo ali vai estar dentro do mesmo domínio, e vou escrever aqui galinha t com a simplificação. Aqui vamos ter AT é a nossa funçãozinha, t ao cubo menos 2t quadrado menos t mais 2, isto para valores t maiores ou iguais que 1, e vamos ter aqui esta expressão que eu vou simplificar. O que é que eu quero dizer com a simplificação? Aqui há zeros comuns, e havendo zeros comuns eu posso cortar se o domínio de simplificação for equivalente ao domínio inicial. Cuidado, preciso ter cuidado com isto. Reparem, a parte de cima nós já tínhamos fatorizado o início do exercício anterior,
que era t menos 1, né? Vezes t quadrado menos t. Repare, eu vou cortar estes aqui, estes dois fatores aqui, em termos de simplificação. Ou seja, isto aqui era t menos 1 e aqui depois tinha t quadrado menos t. Eu já vou verificar se realmente era isto. E aqui vou ter t menos 1 e aqui acho que era t menos 2. Eu vou só ali verificar e tal, tá. Eu vou cortar aqui isto, Repare, eu posso cortar, reparem que ficando aqui com este domínio, na simplificação, o domínio aqui seria R exceto 2, e quando tenho aqui esta expressão toda, o domínio seria R exceto 2 e também exceto 1, mas a questão é que o 1 não faz parte deste ramo, para t igual a 1, a função não está aqui definida. Então, ok, eu posso fazer esta simplificação, porque eu vou cortar, mas o domínio na simplificação é igual ao domínio inicial. Eu vou colocar aqui, porque em termos de cálculo vai-me dar bastante mais jeito. Vou ter aqui t quadrado menos t sobre t menos 2, isto para t menor do que 1. Ok, vou apagar isto para não ficar aqui em cima. O que eu fiz foi uma simplificação com os cortes de fatores comuns, baseada então na fatorização que fiz no exercício anterior. Isto é preciso ter cuidado em fazer isto, porque se o domínio não fosse o mesmo, eu já não o poderia fazer. Cuidado, muito cuidado com isso. Ok, tudo bem. Está então ali a expressão simplificada. Agora vamos então terminar as derivadas laterais. As derivadas laterais, tipo G duas linhas de 1 mais, por definição, há de ser então o limite quando t tende para 1 mais de G' de t, menos G' de 1, atenção, vocês se calhar estão habituados a fazer isto na primeira derivada, e então se tivessem G' de 1 mais, né, isto seria o limite quando t tende para 1 mais, e aqui ficava G de t menos G de 1, isto é a definição derivada, né? Mas agora na segunda é a mesma coisa, mas aqui vamos ter a primeira derivada, não é? Porque a segunda derivada é vocês derivarem a primeira. Então fica G' t menos G de 1 e aqui fica t então menos 1. Então vou fazer isso, vou aplicar ali reparem, o mais vamos bater aqui na aceleração, naquele ramo que apanha ali a aceleração. Vou fazer isso, G duas linhas do mais vai ser então o limite com t a tender para 1 mais, traço fração, G' t é t ao cubo, né? É t ao cubo, menos 2t quadrado, menos t mais 2, né? E aqui, o G' de 1 teríamos que fazer esse cálculo, o G' de 1 é um t igual a 1, vai ser ali, o G' de 1 é substituindo, né? Vai dar 0, acho que já estava calculado até no exercício anterior devido à continuidade, então teria aqui menos 0 não há stress, não vou meter nada, e aqui fica t menos 1, e agora é calcular ou resolver este limite que, se vocês fizerem a aplicação, tem terminação do tipo 0 sobre 0. Vamos então fazer um cálculo auxiliar, fatorizando aqui o numerador, aplicando o Ruffini. Vamos então introduzir ali a raiz, que é 1, e agora em termos de coeficientes fica 1, menos 2, menos 1 e 2, né? Então baixam aqui o 1, fica 1, vai para ali, 1 vezes 1 dá 1, aqui dá menos 1, aqui vai dar menos 1, somando dá menos 2, aqui vai dar menos 2, dá resto 0, né? Voltando aqui ao limite, está de ser então igual ao limite com t a tender para 1 mais, e agora colocando aqui a fatorização, eu vou ter t menos 1 vezes t quadrado, né? Agora o polinómio ali resultante do quociente, t quadrado menos t menos 2 sobre t menos 1. Não preciso meter parênteses, é o único. E reparem que o t menos 1 em cima cancela com o de baixo. E nós agora aplicamos aqui o limite. 1 ao quadrado vai ser 1, pois menos 1 menos 2 vai ser menos 3 mais 1 vai dar então menos 2. Ou seja, a derivada lateral à direita do 1 deu menos 2. Agora vamos ter que fazer a derivada à esquerda, ou seja, G duas linhas para 1 menos. A fórmula é exatamente a mesma. Obviamente não poderia ser de maneira diferente. Com t a tender aqui para 1 menos, a única coisa que vai mudar é a expressão de GT.
quer dizer, G' T, o G' de 1 é uma imagem, é um ponto fixo que tem que ser calculado, onde o T é igual a 1, é um valor, é uma imagem da função, tem que ser não vai ser calculado em baixo, não, é calculado onde está o ramo que tem o T igual a 1, vai ser o mesmo. Aqui em baixo continua a ter menos 1, a única coisa que vai mudar é a expressão. A expressão, em vez de usarmos aquela expressão que vai para fazermos a aproximação de 1 por valores superiores, vamos agora pegar na expressão que faz a aproximação a 1, mas por valores inferiores. A forma é a mesma, vamos ter GT então, se calhar é melhor organizar isto de outra maneira. Eu vou pegar ali na tal simplificação, onde temos t quadrado menos t sobre t menos 2, né? menos G' de 1, que é 0, então vamos ter menos 0 ali não passa nada, né? A dividir então por t menos 1. Ok, posso aplicar aqui então, vou tirar ali menos 0, vou tirar aqui o menos 0, posso aplicar então a famosa regra do pneu, então multiplicar pelo inverso que vocês quiserem, agora isto, qualquer que seja a maneira, vai bater nisto, isto vai ser limite com t a tender para 1 menos, traço fração, 1 vezes t quadrado menos t, dá t quadrado menos t, e em baixo vou deixar fatorizado, t menos 1 vezes t menos 2. E se fizer a aplicaçãozinha aqui do limite, né, isto vai dar 0 sobre 0. Podia aplicar o Fini, a parte de baixo já está fatorizado, podia aplicar o Fini para a parte de cima, mas a parte de cima é bastante fácil de fatorizar, basta colocar então o t em evidência. Então isto vai ser igual a limite com t a tender para 1 menos, traço fração. Vou colocar t em evidência. Então ficava com t menos 1, aqui tenho t menos 1 vezes t menos 2 e vou então cancelar, este cancela com este e agora vou substituir. 1 vai ficar 1 em cima, em baixo teria o menos 2 que é menos 1, 1 sobre menos 1 vai dar menos 1. Reparem que a derivada à esquerda deu menos 1 e a derivada à direita deu menos 2, então o que é que concluímos? Tem derivada. Como G duas linhas de 1 mais é diferente, né, de G duas linhas do menos, deu diferente, então não existe G duas linhas de 1, ou seja, a derivada para t igual a segunda derivada para t igual a 1 não vai existir, não existe porque as derivadas laterais deram valores diferentes. Se dessem valores iguais, então ok, dava igual, existia e seria igual a esse valor comum. Bem, agora penso eu que é o último exercício. Vamos ter então para t pertencente a menos infinito a menos 1. Tem aqui uma gralha, não é menos 1, mas sim 1. Vai apanhar aqui todo o ramo de baixo. Estuda a função g quanto ao sentido das concavidades e existência de pontos de inflexão do seu gráfico. Bem, aquilo que nos dá o tipo de concavidade e a existência de pontos de inflexão é a segunda derivada, ou seja, o estudo sinal da segunda derivada. Vejam um vídeo teórico que eu coloquei antes deste, o estudo da segunda derivada, do sinal dessa segunda derivada, vai nos transmitir o tipo de concavidades e a presença de pontos de inflexão da função original. Então, para esse efeito, nós temos primeiro que encontrar a expressão da segunda derivada e depois estudar o sinal e a implicação numa tabelinha, assim como fizemos há pouco para a monotonia. Só que a monotonia tem a ver com a primeira derivada, o tipo de concavidades é a informação que é dada pela segunda derivada. Então, em primeiro lugar, é preciso apanhar essa segunda derivada. Então, para t pertencente ao intervalo menos infinito a 1 aberto, né? A 1 aberto, G' é igual, eu vou apanhar a expressão na sua simplificação, que era t quadrado menos t sobre t menos 2. Penso que era isto. Exato, t quadrado menos t sobre t menos 2. E vou calcular aqui a segunda derivada. Para fazer a segunda derivada, nós aqui temos um quociente. É diferente daquele quociente, estava a dividir por 2 ou por 5. Não, aqui temos uma divisão mesmo por uma expressão que contém variável. Então aqui não dá para fugir à regrinha da divisão. Se vocês tiverem u sobre v derivada, isto é a derivada de u vezes v menos u v derivada sobre v ao quadrado. Então vou aplicar esta regra de derivação do quociente, ou seja, G duas linhas t há de ser então igual. Reparem que olhando para aqui
isto aqui é o U, né? E o denominador é o V. Então é seguir a fórmula à risca. Então vamos ter derivada do numerador, t quadrado menos t derivada, vezes o denominador sem derivar, tipo normal, menos o numerador normal, t quadrado menos t, vezes a derivada do denominador sobre o denominador ao quadrado. E agora é só fazermos as derivadas. Aqui, derivada da diferença é a diferença das derivadas. Derivada de t ao quadrado é 2t. Então vamos ter aqui 2t. Menos derivada de t, que vai ser igual a 1. Vezes temos aqui t menos 2. Menos. Aqui, reparem que esta derivada de t menos 2, derivada de t é 1, derivada de 2 é 0. Então esta derivada aqui vai ser igual a 1. 1 é o elemento neutro do produto. Então nós vamos ter aqui, vou meter parênteses por causa dos cuidados. Menos t quadrado, menos t, né? Vezes 1. Né? 1 não dá nada. Sobre t menos 2 ao quadrado. Ok, parte final, em linha 2 de t, traço fração. Eu aqui vou fazer a distributiva, 2t vezes t. 2t vezes menos 2, menos 1 vezes t, menos 1 vezes menos 2. 2t vezes t vai dar 2t quadrado. 2t vezes menos 2 vai dar menos 4t. Menos 1 vezes t vai dar menos t. Menos 1 vezes menos 2 vai dar mais 2. Ok, este menos vai-me dar os sinaizinhos destes dois, né? Fica então menos t quadrado mais t. Tudo então a dividir por t menos 2 ao quadrado, né? Ok, vou agora simplificar e está feito, né? Está feita a derivada. Aqui 2t quadrado com aquele menos t quadrado passa a ficar apenas 1t quadrado. Este menos t cancela com aquele mais t e sobra então menos 4t. E vamos ter ali ainda aquele mais 2, tudo então a dividir por t menos 2 ao quadrado. Bem, temos aqui a expressão da segunda derivada, que é esta expressão. Temos aqui a expressão da segunda derivada. Para sabermos o tipo de concavidades da função original, nós temos que pegar aqui na segunda derivada e estudar o sinal. Para estudar o sinal, fazer aquela tabelinha, né, do sinal e depois a implicação para o tipo de concavidade. Eu vou colocar aqui a segunda derivada, que acho que é t quadrado, menos 2t, né? Não, menos 4t, menos 4t, acho que é mais 2, exatamente, mais 2 sobre t menos 2 ao quadrado. Para estudar aqui o sinal da segunda derivada, a gente vai ter que fazer um cálculo auxiliar, né? E vamos determinar os zeros, né? Os zeros. Então vamos ter t quadrado menos 4t mais 2 sobre t menos 2 ao quadrado igual a 0. Temos aqui uma equação racional, e as equações racionais resolvem-se quando temos um quociente igual a 0, o numerador igual a 0 e o denominador diferente de 0. Então vamos ter t quadrado menos 4t mais 2 igual a 0 e t menos 2 ao quadrado diferente, né, de 0. Bem, esta segunda parte, para dar 0, o t tinha que ser igual a 2. E reparem, o t é igual a 2 já foge do nosso domínio. Então esta parte aqui ela não é problemática. Porque aqui, ok, o t menos 2 ao quadrado tem que ser diferente de 0. Para isso t menos 2 tinha que ser diferente de 0. Para aí t tinha que ser diferente de 2, não é? Mas se nós estamos a derivar no ramo de menos 1, onde é que está aqui? De menos infinito a 1, o 2 está fora do nosso ramo, então não há problema ali com aquilo. Deixamos estar e continuamos, seguimos a nossa ideia. Agora, para calcular aqui este zero, ou melhor, os zeros desta solução, desta equação, eu podia aplicar aqui a fórmula resolvente, mas até vou fazer diferente, vou fazer pelo comportamento quadrado. Apetece-me. Às vezes apetece-me. Ok. Para esse efeito, eu vou então, vou chegar ali, vou pegar naquela expressão, vou passar o 2 para o outro lado, fica t quadrado menos 4t igual a menos 2. Para eu envolver isto num quadrado do binómio,
reparem, se aqui é menos 4, eu teria que meter aqui mais 4, né? E vou meter mais 4 deste lado e vou meter mais 4 deste. Reparem que isto tem aqui, há de ser o quadrado do binómio t menos 2, então fica t menos 2 ao quadrado, igual a menos 4 mais, menos 2 mais 4 vai dar 2, né? Então isto, vou ter t menos 2 igual a mais ou menos raiz quadrada de 2. E agora vou dividir isto em duas soluções. Vou ficar t menos 2 igual a raiz de 2 ou t menos 2 igual a menos raiz de 2. Então vou ter aqui t igual a 2 mais a raiz de 2, 2 mais a raiz de 2, ou t igual a 2 menos a raiz de 2. Tenho que ter algum cuidado. Tenho que ter aqui algum cuidado com os domínios. Esta solução aqui está fora do domínio de menos infinito a 1. Ok, tenho aqui os zeros então da segunda derivada. Estão aqui os zeros. Preciso também, agora para construir a tabela, vou construir assim aqui a tabela. Aqui t. O domínio vai ser de menos infinito e vai acabar em 1. Vai acabar em 1, e reparem que este valor é mais do que 1, então ele está fora aqui do nosso domínio, mas este está dentro, então vou deixar assim aqui um espacinho, vou introduzir ali 2 menos raiz de 2, vou deixar outro espacinho, né? E isto acaba então 1, mas com 1 fora, cuidado. Aqui vou ter então o sinal da segunda derivada e aqui vou ter a implicação para a monotonia da função original. Bem, eu depois de estar aqui o sinal da segunda derivada, eu sei que aqui o denominador, né, visto ser uma coisa ao quadrado, ele é sempre positivo ou zero, mas já vimos que o zero sai fora aqui do nosso domínio. Ele era 0 para t igual a 2, era 0 para t igual a 2, né? Mas a t igual a 2 está fora aqui do... Aliás, eu vou já cancelar aqui, ou colocar então aqui, se calhar fica melhor introduzir aqui sem significado em 1, porque a função que nós estamos a fazer a derivada não está definida em t igual a 1. Reparem que aqui o numerador é sempre positivo, ou seja, quem vai mandar no sinal deste quociente há de ser o denominador. E fazendo aqui um desenhinho, ela é uma parábola, com esses dois zeros, um zero ali em 2 menos raiz de 2, e aqui em 2 mais raiz de 2, aqui antes deste zero é positiva, aqui é menos e depois é positiva também, e reparem que nós só queremos isto até 1, e 1 é anterior ali, ou seja, vou parar, vou colocar assim aqui 1, e até bola aberta, só nos interessa, né, o que se passa à esquerda de 1. Então, à esquerda de 1, o que é que se passa? Eu fiz aqui uma geneira que a gente não deve. Ao lado infinito, a gente nunca deixa espaço. Então, vamos colocar assim aqui. Isto é 2 menos raiz de 2. Aqui é que tem que deixar espaço. Ok, assim já está certo. Então, vou introduzir o sinal, né? Quem manda no sinal vai ser o numerador, porque o denominador é sempre positivo. Ela tem 0 aqui, antes é positiva e depois é negativa. Quando a segunda derivada é positiva, a função original tem a concavidade voltada para cima. Quando ela é negativa, a função original tem a concavidade voltada para baixo. E se a segunda derivada é 0, né? Há aqui uma mudança do tipo de concavidade, então nós estamos na presença aqui de um ponto de inflexão. Então, agora é só responder aqui ao pedido final. Estuda a função quanto ao sentido das concavidades e existência de pontos de inflexão do seu gráfico. Então, vamos ter que dizer aqui isso. Em termos de resposta, nós vamos ter que registrar o seguinte. G tem concavidade voltada para cima. Eu vou fazer isto, vocês não façam isto, é só porque o vídeo já está longo e já escrevi muito. Tem, vocês escrevem concavidade voltada para cima e introduzem um intervalo, menos infinito até 2 menos raiz de 2, ok? E depois vão chegar aqui e vão dizer que tem concavidade voltada para baixo, nada de meter símbolos, em 2 menos raiz de 2 até 1 aberto. E depois vão dizer onde é que tem ponto de inflexão. Então vão dizer que tem ponto de inflexão para t igual, introduzem o valor à abscissa, né?
do ponto de inflexão. E pronto, assim está respondido. Não façam os desenhos nos testes, ok? Escrevam sempre com cavidade voltada para cima, por aí extenso. Bem, fico-me então por aqui, acho que não escapou nenhum, não escapou nenhum, está feito, fico-me então por aqui, é um prazer enorme poder ajudar, um grande abraço a todos, tchauzinho e até ao vídeo que vou fazer já de seguida sobre outra ideia. Tchauzinho.